Boa noite, meus amores. Estou falando boa noite, porque eu estou gravando esse vídeo agora à noite. Espero que todos vocês estejam bem. Como é que vai funcionar as nossas aulas agora? Como eu já dei todo o conteúdo, né? Como eu já tinha falado com vocês, fechei o conteúdo que ficou pendente. Agora nossas aulas serão baseadas em questões. Nós vamos comentar as questões. E para hoje, eu mandei para vocês, no caso ontem, né? As questões, se eu não me engano, tinha uma questão sobre cada conteúdo que vai cair na prova de vocês. Nós vamos estar respondendo essas questões, tá? Vamos estar nos baseando e explicando e entendendo, tá? E aí vocês vão ver que tem um tópico de história da educação, tem um tópico de filosofia da educação, educação no mundo, tá? E aí o que eu já vou adiantando para vocês, na próxima semana, semana do carnaval, eu vou postar apenas as atividades. Depois a gente vai resolver essas questões, tá? Porque eu não vou estar por aqui no carnaval. Mas eu vou estar deixando vocês com conteúdos, tá? Vocês não vão ficar sem conteúdo, não. E como é que vai funcionar agora nossas aulas? Serão baseadas em elaborar e responder as questões sobre o assunto. Gente, estou botando o microfone aqui porque eu senti que no outro vídeo ficou um pouco baixo. Sobre o assunto que é que nos interessa, né? Então nós vamos pegar as questões e vamos resolver, tá? Até porque agora não basta só a gente ficar na parte teórica, a gente tem que praticar. Eu espero que vocês estejam praticando também a parte das atividades de vocês. Galera, quando eu mando atividade, não deixem de fazer não, tá? Façam as atividades, porque é um teste que vocês estão fazendo com vocês mesmos, para saber como é que vocês estão. E se vocês sentirem alguma dificuldade, olha, André, eu senti dificuldade na parte de história da educação, eu senti dificuldade na parte de estatuto da criança e do adolescente, eu senti dificuldade na parte de educação no mundo atual. Vocês mandam para mim no WhatsApp, que aí eu vou tiro suas dúvidas, tá? Para que você não fique com dúvida. Tudo bem? Bora lá então resolver as nossas questõezinhas. Se eu não me engano, eu mandei foram 20 ou 30 questões, acho que foram 20 questões só. Vai ser basicamente esse quantitativo. Eu não vou lotar vocês de questões, até porque não compensa, né, eu botar 60, 50 questões. No simuladão que a gente vai estar resolvendo ao vivo, sim, ele tem 50 questões, mas a gente vai estar conversando sobre cada questãozinha, tá? Bora lá então, mãos na massa, bora, bora que bora. Vamos ver se vocês acertaram e coloca para mim depois o quantitativo de acerto que vocês tiveram. Bom, o nosso primeiro conteúdo é História da Educação. História da educação, ele é o mesmo conteúdo tanto para P2, quanto para especialista, quanto para P1, de disciplinas de português, matemática, história. A parte pedagógica é a mesma, tá? E essa era a maior dúvida da galera. Vou tentar botar o microfone aqui na camisa para ver se fica mais confortável para poder estar conversando com vocês, né? Deixa eu ver se não vai alterar. Eu acredito que não altere. Peraí, gente. Ao vivo é assim mesmo. Eu acredito que não altere a questão de som, não, tá? Bora lá então, mãos na massa. Bom, qual foi o principal objetivo das escolas de primeiras letras do Brasil Colônia? Bora lá. A gente precisa entender que no Brasil Colônia, a gente tem a participação agora de quem, gente? Dos padres, né, que vieram até o Brasil para catequizar os índios. Então, automaticamente, eles ensinavam uma doutrina para esses índios, né? Automaticamente, eles ensinavam eles a partir da catequese, né? Os nossos catequistas. Então, eles tinham a função de catequizar os índios. Quando a gente vem pensando no Brasil Colônia, a gente vem pensando muito em Portugal, na família real, a gente vem falando. Só um minutinho, gente. A gente vem falando. Perdão, é que eu tô abrindo aqui junto com vocês aqui. A gente vem falando sobre essa catequização. Quando a gente fala sobre catequização, a gente fala sobre doutrina. Então a gente já vai pensando e eliminando essa questão, tá? Bora lá então. Qual era o principal objetivo, né? Qual foi o principal objetivo das escolas das primeiras letras no Brasil? Preparar cidadãos para a vida política? Não. Por quê? Porque a função deles, as primeiras escolas do Brasil Colônia, quando a gente fala de Brasil Colônia, a gente lembra dos povos indígenas. Então, eles não tinham esse objetivo de preparar os cidadãos para a vida política, não. B. Ensinar leitura, escrita e doutrina cristã? Essa é uma questão que a gente vai ficar em observação, tá? Formar profissionais para o mercado de trabalho ou promover uma educação superior? Essa aí é eliminativa, né? A gente vai eliminando. Então, automaticamente, quando a gente pensa no Brasil colônia, nós vamos pensar na religião, na catequese, nos jesuítas, nos índios, então a gente vai lembrar da doutrina cristã. Então, a resposta certa para a gente vai ser a letra B. Tinha a função de ensinar a leitura, a escrita e a doutrina cristã, tá? Tenho certeza que vocês acertaram essa, gente. Bora lá.
Filosofia da educação. Segundo Platão, qual é o objetivo da educação? Bora lá, Platão, a gente vai ver que Platão, Aristóteles, eles vão ter esse pensamento agora sobre o sentido da educação e seu objetivo, tá? Qual era o objetivo? Qual era a função? O que que ele entendia que a educação fazia com as pessoas? Bora lá. Preparar para o trabalho? Não, ele não entendia como um preparo para o mercado de trabalho, não, tá? Platão não tem essa ideia. Desenvolver a alma em direção ao bem? Vamos ficar em observação nessa questão aí. Reproduzir normas sociais ou garantir a igualdade econômica? Bom, Platão ele vai vir muito no pensamento da pessoa como um todo. Então, automaticamente, ele não olha só para a pessoa por fora, ele entende por dentro também. Então, ele me fala sobre desenvolver a sua alma em direção ao bem. Que bem é esse? Formar pessoas, né, críticas, pessoas que opinem numa sociedade, pessoas do bem, pessoas que vão seguir aquele caminho certinho. Então, automaticamente, nós vamos ter letra B como a nossa resposta, tá? Bora lá então. Bom, educação no mundo atual. Qual é os maiores desafios da educação no século XXI? Bora lá então. O maior desafio que nós enfrentamos hoje na nossa educação, vamos entender. Acesso universal à tecnologia educacional, ou seja, quando eu falo em acesso universal à tecnologia educacional, é eu dar o direito a todos terem o acesso à tecnologia nas escolas. Vamos ficar em observação nessa questão aí, ó. Manutenção dos métodos tradicionais de ensino, exclusão dos usos das mídias digitais na educação, ou redução dos números de escolas privadas? Bom, o maior desafio hoje para a educação do século XXI é dar acessibilidade, acesso à informação, acesso à tecnologia como um todo, na forma universal, na sua tecnologia educacional. Então, a resposta certa é a letra A de aprovado, tá, galera? Vamos lá. Falando agora sobre o conteúdo de relacionamento do professor e aluno, vamos entender. O que é essencial para um relacionamento saudável entre o professor e o aluno? O que o professor ele deve ter, né, de uma forma mais saudável para transformar o seu ambiente em um ambiente mais leve, seu aluno sentir a confiança em tê-lo ali. Vamos entender qual é a base disso tudo aí. A autoridade rígida do professor? Claro que não. Quanto mais o professor é rígido, mais o aluno tem medo. Eu não falo para vocês serem bobos também não, tá? Mas você entender, compreender aquela criança, não se colocar como ser autoritário, tá? B, comunicação respeitosa e empática. Essa é uma questão que a gente vai ficar em observação. Distanciamento emocional ou foco exclusivo no conteúdo curricular. Isso tudo aí me diz que o professor é detentor de saber que ele não está nem aí para o aluno. Alternativa A, alternativa C, alternativa D. Todas elas me falam que o professor não está nem aí para o aluno. Agora, a alternativa B, ela já vem falando sobre uma comunicação respeitosa, ou seja, eu tratar o aluno da forma que eu gostaria de ser tratado, e empática, essa parte da empatia. Então, a resposta certa é a letrinha B, tá, gente? Eu adoro falar sobre a forma de tratar o aluno, eu acho o conteúdo tão bonito. Bora lá. 5. Psicologia do desenvolvimento da aprendizagem. Isso aí vocês já viram, eu tenho certeza que vocês vão acertar essa daí. Bora lá. Eh, de acordo com Piaget, em qual estágio do desenvolvimento a criança começa a pensar logicamente sobre os eventos concretos? Galera, apareceu para vocês lá a palavra eventos concretos, vamos lembrar do operacional concreto, tá? Por quê? Porque o sensório motor vem muito falando sobre o bebezinho, o pré-operatório na fase da educação infantil. O concreto aí a gente já vai entender em que a criança ela começa a pensar na lógica, algo lógico, tá? Então a resposta certa é a letrinha C de concursado, tá? Bora lá. Eh, o papel do professor agora, né? Bom, qual é o papel do professor na perspectiva construtivista? Essa daí também vocês já estão carecas de saber. Construtivista, ele vai vir como um mediador para entender, intensificar ainda mais essa construção do conhecimento, tá? Eu estou falando com vocês explicando a questão, mas eu nem li as alternativas ainda, gente. Vamos ver se a gente tem alguma questão falando sobre isso, alguma alternativa, na verdade. Ah, transmissor do conhecimento pronto? Claro que não, esse aí é o professor tradicional. Facilitador da construção do conhecimento? Sim. Ele vai facilitar, ele vai mediar esse conhecimento juntamente com o seu aluno. Ele vai levar o aluno
a entender, né, o porquê que ele está aprendendo aquilo. Deixa eu ver se tá ligado aí do microfone, tá. O porquê que ele está entendendo aquilo, vai entender o seu erro, parabenizar os seus acertos. Então o método construtivista vai auxiliar na construção do conhecimento, vai facilitar essa construção, tá. Avaliador autoritário do desenvolvimento, claro que não. Expositor do conteúdos teóricos, claro que não também. Bora lá então na questão de número 7. Bora lá, deixa eu abrir aqui, eu tô com o PDF aqui e no telefone que eu mandei para vocês. Bora dar uma lidinha no PDF aqui. Bora lá. Hum, questão de número 7. E questão de número 7 agora vem falando pra gente sobre a função da escola, ou seja, qual é o objetivo da escola. Bora lá. Qual é a função social da escola na sociedade contemporânea? Ou seja, qual é a principal função da escola hoje na nossa sociedade, na nossa realidade? A. Reproduzir desigualdades sociais, formar cidadãos críticos e participativos, privilegiar a educação elitista ou focar exclusivamente em habilidades e técnicas? Claro que não. A educação hoje, aqui para a gente, ela vai ter um objetivo muito forte de formar cidadãos críticos e participativos, para que eles entendam os movimentos que acontecem hoje, né, na nossa geração, e participem de forma consciente. Então a resposta certa para a gente aí é a letrinha B, tá? Bora lá então, gente. Hã, questão de número 8, né? Bora voltar aqui então que eu tô dando zoom. Interdisciplinaridade no ensino fundamental. A interdisciplinaridade visa qual é o objetivo da interdisciplinaridade? Quando eu falo algo de interdisciplinar, automaticamente eu mesclo uma disciplina com a outra, tá? Eu vou entender, compreender projetos, por exemplo, que são elaborados através de mesclar uma disciplina com a outra. Bora lá. A interdisciplinaridade visa a fragmentar o conhecimento por disciplinas isoladas? Não. Elas não têm essa fragmentação isolada. Se é interdisciplinar, vamos juntar. A letra A já não é uma resposta para a gente. Integrar saberes para uma compreensão holística? Sim, esse é o objetivo da interdisciplinaridade. Entender, né, que existe um conjunto de disciplinas que podem estar caminhando juntas. Eliminar disciplinas específicas ou aumentar a carga horária de conteúdos tradicionais? Claro que não, a resposta certa é a letrinha B, tá? Bora lá. Falando agora sobre a tendência do pensamento pedagógico. Hã, a pedagogia progressista valoriza, ou seja, a pedagogia progressista, ela vai valorizar o quê? Progressista, a gente vai entender que é um progresso, tá? A progressista, a gente vai entender que ela é um progresso, tá? Um dia de cada vez. Então, se ela valoriza isso, vamos entender agora, ó. A transmissão passiva do conhecimento? Não, porque se eu coloco que é um progresso, o aluno ele vai automaticamente participar de uma forma ativa. A passiva, ele apenas vai receber aquilo que já está feito pelo professor, tá? Então a resposta da letra A ela não está correta para a gente. A participação ativa do aluno na construção de saber. Sim, ou seja, o aluno participando integralmente na construção do seu saber, né? Até porque o professor já sabe, quem precisa agora é o aluno. Então a resposta certa vai ser a letrinha B de bola, tá? Vamos ver as outras alternativas. Autoridade absoluta do professor? Claro que não. O ensino mecânico e repetitivo, isso aí tudo mescla o conteúdo, a pedagogia tradicional. A C e a D, ela está falando sobre a pedagogia tradicional, tá, gente? A gente pode escrever até do lado, pedagogia tradicional. A avaliação formativa, bora lá, formativa. Tem como principal objetivo, olha lá, formativa é como se fosse um diagnóstico, tá? Como se fosse um diagnóstico. E a partir desse diagnóstico, nós vamos rever a nossa prática pedagógica. Nós vamos usar muito da formativa na educação infantil, onde as crianças elas são avaliadas por meio de relatórios. Bora lá entender essa daí agora, tá? Qual é o principal objetivo
da avaliação formativa? Classificar os alunos em níveis de desempenho? Claro que não. Identificar dificuldades para orientar o aprendizado contínuo? Determinar a reprovação ou aprovação final? Ou aplicar testes padronizados? Bom, automaticamente, quando eu entendo que a avaliação formativa ela é um progresso, então eu vou entender que ela é uma sondagem. Quando eu sondo alguma coisa, eu identifico algo. Quando eu identifico algo, eu resolvo. Então a resposta certa é a letra B, tá? Olha lá. Vamos falar agora sobre atividades recreativas. Qual a principal função das atividades recreativas da educação infantil? Bora lá, educação infantil a gente vai falar muito sobre isso, né, sobre o brincar. Então, o brincar na educação infantil, ela tem um significado. O brincar é uma coisa séria, não é só para deixar a criança ali só correndo, gritando para lá e para cá no corredor, não. Tem um objetivo do brincar. Manter as crianças ocupadas, desenvolver habilidades sociais e motoras, reforçar conteúdos exclusivamente acadêmicos ou avaliar o desempenho individual. O brincar, quando a criança ela brinca, ela socializa. Quando ela socializa, ela interage com outras pessoas. E além disso, ela desenvolve atividades motoras também, tá? As habilidades motoras e sociais. Então, automaticamente, a resposta que eu tenho é a letra B. Bora lá para 12, gente. Eu espero que você esteja acertando, hein, gente. Espero que você esteja acertando. Bora lá. Através da leitura escrita, vamos lá. Segundo Emília Ferreiro, aí gente adora falar sobre isso, alfabetização. A alfabetização, segundo Emília Ferreira, ocorre quando, gente? A, através da memorização das letras e sílabas, como um processo construtivo de hipóteses sobre a escrita. Quando a gente for falar de Emília Ferreiro, automaticamente nós vamos lembrar das hipóteses das escritas. Apareceu Emília Ferreiro, tem alguma alternativa que está escrita a palavra hipóteses da escrita, já arrisca que pode ser um alerta de questão correta, tá? Então vamos ver as outras. Por repetição mecânica de palavras ou exclusivamente por métodos fônicos? Claro que não. Emília Ferreira ela vai entender para mim, ela vai me dizer que existem as hipóteses da escrita em que as crianças elas vão passar para silábica, silábica, silábica alfabética e alfabética. Então, automaticamente, a minha resposta é a letra B de bola. Bora lá. A avaliação diagnóstica, preste atenção, hein? Nós já falamos sobre ela lá na formativa um pouquinho. A avaliação diagnóstica é usada para a. Classificar os alunos de nível do período letivo, identificar o conhecimento prévio e dificuldades iniciais, aplicar penalidades por baixo desempenho ou determinar notas finais. Quando eu falo sobre avaliação diagnóstica, eu tenho um diagnóstico. Quando eu diagnostico alguma coisa, eu tenho conhecimento prévio e entendo a dificuldade inicial do meu aluno e mudo a minha prática como docente para que ele consiga avançar. Então, automaticamente, a resposta é a letrinha B de bola. Bora lá. 14, né, gente? Espera aí, deixa eu voltar aqui. 14, está falando sobre o planejamento de aula e avaliação da aprendizagem. No planejamento de aula, é essencial, ou seja, o que não pode faltar no plano de aula do professor. Definir objetivos claros e alinhados ao currículo, focar apenas na quantidade de conteúdo, ignorar a diversidade de alunos ou seguir rigidamente o livro didático. Galera, quando a gente vai planejar algo, a gente tem um objetivo para isso, né? E esse objetivo, ele tem lá no nosso currículo, na nossa BNCC. Então, automaticamente, a minha resposta ela se encontra na alternativa A. Definir objetivos claros, né? O que eu pretendo que aquela criança aprenda. Por exemplo, se eu for dar uma aula de verbos, qual é o meu objetivo com isso? Que meu aluno consiga, né? Pronunciar palavras com verbo, que ele consiga classificar os verbos, que ele consiga entender seu sistema de classificação. Então, automaticamente são objetivos para isso, como se fosse um jogo, né? E aí eu vou alinhar isso mediante ao currículo, né? Aquela base que eu tenho, aquele livro que eu tenho com os conteúdos que eu preciso abordar. Então, a resposta certa aí é a letrinha A, de amor, A de André. Bora lá, gente. Questão 15. Foram 30 questões mesmo, estamos na metade, hein? Questão 15. Desenvolvimento da linguagem da escrita. Qual é o método que estimula o desenvolvimento da linguagem oral em crianças, galera? Automaticamente, nós vamos lembrar que é. Peraí.
Questão 15, né? Qual método estimula o desenvolvimento da linguagem oral em crianças? A memorização de regras gramaticais, interação social e brincadeiras comunicativas, leitura silenciosa e redação formal desde cedo. Se eu quero desenvolver a oralidade do meu aluno, eu preciso colocar ele para falar, né? Então, se eu coloco ele para falar, eu preciso que ele interaja com o outro. Automaticamente, por exemplo, se eu for fazer uma atividade de leitura para que ele continue a história, eu vou apresentar, por exemplo, era uma vez uma caneta laranja. Certo dia, essa caneta, o que aconteceu com ela? Vai, Joãozinho, continua. Eu estou estimulando através das brincadeiras comunicativas. Então, automaticamente, a minha resposta é a letra B de bola, tá? Bora lá. Um exemplo de instrumento pedagógico para avaliação qualitativa, galera, se eu estou falando sobre a avaliação qualitativa, automaticamente estou entendendo sobre a qualidade, tá? Qualidade de quê? Do aluno. Vamos lá. É a prova de múltipla escolha? B, portfólio de atividades? C, testes padronizados? Ou D, questionário fechado? Ou seja, se eu quero usar algo de qualidade, eu não quero a quantidade. Se eu quero falar de qualidade, eu quero falar sobre tudo que ele conseguiu fazer. Então, eu vou usar agora os seus portfólios de atividade, que mais uma vez a gente valoriza na educação infantil. Prova, teste, questionário, a gente tem na quantitativa, onde ele vai precisar acertar uma quantidade para saber se ele foi bem ou não. Resposta certa é a letra B de bola. Bora lá, deixa eu ver se meu microfone tá ligado ainda, gente. Toda hora eu tô vendo que eu não quero ficar sem falar, não. Bora lá. Ahn, o método fônico na alfabetização foca. Eu falei do método fônico, automaticamente, eu vou lembrar do método da boquinha, tá? Eu vou lembrar do método da boquinha. Eu vou lembrar do fonema e do grafema, o som das letras, né? E a pronúncia. Então, automaticamente, eu vou associar o som e as letras. Vamos ver se a gente tem essa alternativa aí. Na memorização das palavras inteiras, não. Na associação entre sons e letras, sim. Resposta certa é a letra B. Pode estar marcando aí. Método fônico, galera, lembra do método da boca, tá? Vamos lá. Já está com 22 minutos já de vídeo. Vai ficar muito longo. Vocês vão ficar enjoados de assistir, mas eu quero que vocês assistam tudo. Ahn, Qual é a técnica ativa no ensino? Qual é uma técnica ativa de ensino? Vamos lá, qual é uma técnica ativa de ensino? A. Aula expositiva tradicional. Se é algo ativo, o aluno tem que participar. Então, automaticamente, essa não está certa. Aprendizagem baseada em problemas? Sim, PBL. Ou seja, aquilo que eu vou levar para dentro da minha sala de aula, que meu aluno ele vai entender e participar, tá? Então, automaticamente, para mim, é a resposta B. A gente já ficaria um pouco assim, eita, tem muito B. A educação inclusiva visa, vamos ver o que a educação inclusiva visa, bora lá. Separar alunos com necessidades especiais em classes especiais. Integrar todos os alunos no mesmo ambiente escolar com apoio adequado? Galera, educação inclusiva, eu estou falando de inclusão. Quando eu falo de inclusão, eu falo de automaticamente colocar uma criança, né, que possui alguma necessidade especial dentro de uma sala de aula regular, tá? E nisso ela vai precisar de apoios adequados, seja ele um apoio de agente à inclusão, seja uma sala de recursos, tá? Então, se é inclusiva, tem que incluir. Resposta certa é a letra B. Vamos lá. A legislação da educação básica, LDB, é uma função da educação básica o quê, gente? Qual é a função da educação básica? Preparar exclusivamente para o mercado de trabalho? Não, educação básica. Desenvolver o educando, assegurando-se a formação comum essencial? Sim, dá base para que esse educando consiga desenvolver as suas habilidades lá na sua faculdade, se ele quiser fazer, tá? Ou seja, segurar uma formação comum essencial para todos, da educação infantil até o ensino médio, tá? Dos 4 até os seus 17 anos. Resposta certa é a letra B. Vamos lá. Políticas públicas, PNE. Plano Nacional de Educação tem como principal objetivo. Qual é o principal objetivo do PNE? Bora lá. Deixa eu só subir aqui. Tá na 20, né, gente? 21, 21. Privatizar as escolas públicas?
Estabelecer metas de melhoria de qualidade de educação? Sim, esse é o principal objetivo do PNE, estabelecer as metas que nós, né, que os estados, que os municípios vão precisar, melhorar, né, entender, colocar em prática na sua melhoria de educação. Lembrando que é um plano de 4 em 4 anos, tá? A gente até falou sobre isso em algumas aulas lá no presencial. Vamos lá, gente. Questão 22, vai falar sobre, hã o financiamento, né, e a gestão da educação. O Fundeb, olha só o Fundeb. O Fundeb é um fundo destinado a quê? Financiar exclusivamente o ensino superior? Claro que não, né. Se é Fundo Nacional da Educação Básica, né, automaticamente a gente vai ter aí a letra B como resposta. Garantir recursos para a educação básica pública, ou seja, ofertar recursos, materiais, eh uma qualidade melhor para a escola. Vamos lá. O PPP deve ser elaborado exclusivamente pela direção escolar? Não. Se é um projeto pedagógico, se é um projeto político-pedagógico, é um projeto político, fala de democracia, quando eu falo de democracia, eu falo que todos precisam ter acesso. E o pedagógico é a parte pedagógica da escola. Se todos precisam ter acesso, eu preciso automaticamente da participação da comunidade escolar, tá? Seja ela os pais, os professores, os alunos. É um projeto que vai visar as metas que a escola vai ter, né, para aquela comunidade. Lembrando que cada comunidade tem o seu PPP. Quando eu falo comunidade, eu falo de cada escola, tá, gente? Então vamos ver se a gente tem essa resposta aí. Elaborado somente pela direção escolar? Não. Construído coletivamente pela comunidade escolar? Sim, é um coletivo, algo que não é feito individual. Então a resposta certa é a letra B. Uma boa gestão na sala de aula envolve a controle rígido e autoritário? Claro que não. Não é porque você é professor que você vai tratar seu aluno como, né, como um ninguém, digamos assim. Ele também é uma criança, um adolescente, que tem sentimentos, né, então uma boa gestão vai além disso. Você estabelece regras com essa criança em um diálogo constante, está sempre explicando, chamando a atenção. Por isso que às vezes tem aquele professor que fala: "Ai, só fulano dá jeito na turma", porque ele senta e conversa com a criança, né. Vamos ver se a gente tem algo falando sobre isso. Estabelecimento de regras claras e diálogos constantes. Sim, resposta certa para a gente é a letrinha B. Vamos lá. A formação de grupos colaborativos em sala de aula promove, vamos lá, os grupinhos de trabalho em sala. Qual é o principal objetivo deles? É isso que essa questão quer saber. A competição intensa entre os alunos? Claro que não. Desenvolvimento de habilidades sociais e cooperação? Claro que sim. Ou seja, eu vou aprender com o outro naquele momento e, além disso, vou me socializar. Resposta certa para mim agora é a letra B. A parceria entre família e escola contribui para, vamos lá, qual é o objetivo da família e da escola? Eu sempre digo que a família e a escola é uma via de mão dupla, que uma precisa da outra, né? A, o aumento de conflitos interpessoais. B, melhoria no desempenho e no comportamento do aluno. Isso contribui, gente? Vamos ver se a gente tem outra alternativa aí, melhor, que vai dar uma resposta pra gente. Exclusão dos pais do processo educativo? Claro que não, eles precisam estar ali sabendo o que está acontecendo. Redução das responsabilidades da escola, claro que não. Resposta certa para a gente é a letrinha B, a melhoria no do desempenho no comportamento do aluno. Vamos lá. Uma ação pedagógica reflexiva considera a quando eu faço algo e entendo, eu analiso o que eu fiz, tá? Essa é uma reflexão pedagógica, tá, gente? Apenas a aplicação dos conteúdos teóricos? Não. As experiências e contextos sociais dos alunos? Sim, quando eu tenho um olhar mais cuidadoso para aquele ser, né, quando eu consigo entender os seus momentos de fraqueza, quando eu sei do seu potencial, tá, e as suas experiências, quando eu valorizo aquilo que ele já traz para mim. Eu sempre digo que nenhuma criança é uma folha em branco, todas têm história, todas têm algo para passar para nós. Então a resposta certa aí para a gente agora é a letrinha B de bola, tá. Bora lá. Um dos objetivos do ensino fundamental vamos ver essa daí, formar mãos de obra especializada? Não.
Desenvolver a capacidade de aprender e conviver socialmente, focar apenas no conteúdo acadêmico ou garantir notas altas em todos os alunos. Galera, o ensino fundamental tem um objetivo muito maior do que tudo isso aí. Ele fala sobre desenvolver a capacidade de aprender e conviver socialmente. É nele que a gente vai estar preparando já essa criança para o ensino médio, né? Quando eu falo fundamental, eu falo do primeiro ao nono ano, para o ensino médio, que depois do ensino médio ele vai precisar viver em uma sociedade sem o auxílio da escola. Então a escola já vai dar essa bagagem para ele. Então automaticamente a resposta certa é a letrinha B de bola. O brincar na educação infantil é importante porque, vamos ver, gente. A, apenas distrair as crianças, muitos acham que é isso, mas não é isso não, tá? A gente descobre muita coisa através de brincar. Contribuir para o desenvolvimento cognitivo e social e emocional? Sim, tá? Sim, 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 sim. Resposta certa é a letra B. A última questão, vamos lá. A aprendizagem autônoma é incentivada quando o aluno autônoma, eu falo de autonomia, tá? A, depende exclusivamente da explicação do professor. Se é autonomia, o aluno não vai precisar exclusivamente do professor. Desenvolve estratégias próprias de estudo e pesquisa? Sim, quando eu falo estudo e pesquisa, é resolver seus próprios problemas por conta própria. Então, automaticamente, para mim, é a resposta da letra B. Meus amores, foi muito bom estar aqui com vocês mais um dia, né? Espero que vocês tenham acertado mais que a maioria das questões que eu tenho certeza. Um super beijo para vocês. Até a próxima.